Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre 5 tópicos, importantes aqui. Primeiro vai ser um comentário sobre soldagem, sobre LED, uso de LED em ressonância nuclear magnética ou ressonância magnética, um curso de manutenção de tomografia, como é que faz, como é que aprende isso, Uma dúvida sobre endotoxina, que é muito interessante, a gente fez uma discussão com um colega e um fato que vale a pena comentar para vocês ficarem antenados. E um reforço sobre a equação de Bernoulli na prática aqui, para a gente entender como que isso acontece, porque no ano que vem a gente vai usar isso, eu vou usar um pouco, porque eu tenho que fazer alguns vídeos sobre gases medicinais, sobre os equipamentos de análise de desempenho também, então é importante a gente dar um gás no Bernoulli, nessas questões, nas equações físicas, nas físicas, para a gente não ficar um cara simplesmente trocador de peça, Você sabe que trocando aquela peça funciona, mas você não sabe por que funciona, Inclusive no caso de Bernoulli, a gente usa para medir fluxo, em ventilador pulmonar, e o pessoal confunde, o dispositivo onde eu meço a pressão, 2 pontos para medir pressão, eles chamam aquilo de sensor, mas o sensor não é o sensor, O transdutor de pressão, ele está dentro do equipamento, então aquilo é simplesmente um ponto para eu fazer a tomada de medição de pressão e calcular a velocidade e, consequentemente, calcular o fluxo. Então, a gente precisa de elevar o nosso nível aí das físicas, matemáticas, das químicas, para a gente não ficar tendo que acreditar nos outros, Porque fulano falou, Beltrano falou, não, você tem que ter o conhecimento, se convencer de que aquilo é daquela forma e tomar suas decisões, orientar dirigentes, enfim. Então isso é muito importante, por isso que o canal está aqui para levar esse conteúdo gratuito aí dos interessados, ok? Mas antes de começar, eu quero pedir, se é novo no canal, você se inscrever, deixar seu like, compartilhar o vídeo se você gostar, porque tudo isso ajuda muito, aumentar a relevância do tema engenharia clínica nas redes, e isso tem dado certo, porque queria comentar com vocês que esse mês de dezembro a gente fez 60 mil horas aulas, é muita hora aula, São isso equivale aproximadamente a 72 mil aulas de 50 minutos, é muita coisa. Nós temos ali, estamos chegando a quase 1.200.000 visualizações. Então, assim, eu agradeço muito esse apoio de vocês que têm seguido a gente, apoiado a gente, E se você é uma empresa ou um prestador de serviço que quer apoiar o nosso canal, faz contato com a gente pode criar aí alguma forma de nos ajudarmos mutuamente e alavancar e consolidar ainda mais nossa profissão, não somente aqui no nosso país, como também na região. Então, bora lá para os pontos que eu mencionei, e eles estão aqui, eu fiz uns prints de tela, para a gente comentar aqui com vocês. Então, a primeira dúvida é o seguinte, ela vem de um vídeo, O vídeo é: se o oxigênio não pega fogo, por que a gente tem tanta situação de incêndio no nosso país, Então a dúvida é a seguinte: durante a solda de tubulação de cobre, fica vestígio de foligem na tubulação. Há risco de incêndio por causa dessa foligem? Olha, Davi, é o seguinte, cara, solda tem que ser bem feita, A gente hoje, a nossa NBR 12188, ela está em mudança, nós estamos mudando ela, E hoje ela usa um termo chamado solda forte, E alguns chamam solda foscopper, mas ninguém menciona os componentes dessa solda, quanto de prata, por exemplo, ou seja, qual a composição do elemento que vai ser fundido para fazer a união das duas peças de cobre. Então, assim, tudo indica, e hoje nós estamos na discussão, acho que na próxima reunião isso vai definir, eu fiquei de fazer um estudo nesse sentido para apresentar na reunião da BNT, então tem um grupo que deseja 5% de cobre, outro 10%, outro 20%, outro 25%, importante que quanto mais, prata, desculpa, uns chamam de mercado de solda prata, enfim, mas a norma nossa não diz o percentual de prata, e o importante é o seguinte, a prata, ela facilita o escoamento do elemento que vai derreter, e ela facilitando esse escoamento, a gente deixa de utilizar o fluxo de solda. Esse fluxo de solda sim que é um resíduo, pode ser um resíduo se o soldador não for um bom cara, o soldador tem que ser bom, Eu digo assim que na medicina o médico corta e ele costura,
Na engenharia a gente diz onde cortar e onde soldar, mas nunca é o engenheiro que corta, nem é o engenheiro que solda. Então a gente depende muito de bons soldadores, e tem bons soldadores que vão fazer o essencial, né? Então, resumindo, né? Não tem esse risco nessa fuligem. O risco é de você ter um excesso como se diz, de fluxo, né? Que é um elemento que você ajuda ali, você soma com a solda para deixar ela mais fluida, mas a prata, nesse caso, faz essa função. Então a gente não vai ter problema nenhum. O problema é que a gente vai ter com um soldador ruim, né? Que gasta solda demais, né? Material demais, encarecendo a solda, né? Ou de menos, né? Que acaba no futuro dando vazamento. Então eu não me preocuparia com esse risco de incêndio. O problema disso que a gente tem que ficar antenado é no vazamento de oxigênio e o combustível pegar fogo e ser alimentado por esse oxigênio que vaza. Então esse é um problema grande. Ok, Davi? Uma outra dúvida aqui veio do P32 Full. Como utilizar lâmpadas de LED na sala da ressonância sem dar interferência na aquisição de imagens? Tentei usar fonte DC externa ligando os LEDs diretamente sem reatores, porém mesmo assim continua a dar interferência. Consegue me dar uma dica? Olha, eu te dou a seguinte dica, o P32. Cara, você tem que seguir o que o fabricante determina. Toda instalação de ressonância é feita sob um site planning. E esse site planning quem faz é o fabricante. Você tem que seguir o que está ali, que o fabricante está determinando. Então assim, eu não sei o que está acontecendo no seu hospital, às vezes é uma ressonância que foi revendida sem passar pelo fabricante. Lembra, toda revenda tem que passar pelo fabricante, tem que ter uma anuência do fabricante. É isso que está na nossa lei. Então assim, outra coisa, né? Quem é que diz que a interferência é causada por essa lâmpada? Como é que você determinou isso? Então assim, tem muito achismo na situação e ninguém respeita as orientações do fabricante. Não estou dizendo para você seguir cegamente o fabricante, que isso também não funciona. Tem fabricante que pisa na bola, que erra, todo mundo erra, e é possível que isso aconteça. Então a minha recomendação é você procurar essa palavra site planning, em inglês, né? Usar eu sei que a Siemens libera o site planning deles, a Philips também liberava, a GE também, tá? Recentemente eu consultei a Siemens e ela libera lá o site planners dela de todos os equipamentos, de modo que você pode fazer até uma análise antes de ver se tem espaço para você colocar a máquina ou não, potência que requer, enfim, dá para você fazer muitos estudos ali, inclusive determinar essa questão da instalação elétrica. Então, pega o seu fabricante, modelo da ressonância, mais a palavra site planning, tenta achar o site planning dela. Se você não conseguir, comenta aqui no seu comentário qual é o modelo da ressonância, qual que é o fabricante, que a gente tenta aí dar uma ajuda nesse sentido para você encontrar essa documentação. Valeu, P32? Então, nesse caso, seguir o projeto do fabricante. E de novo, quem está comprando máquina usada, não tem facilidades nisso, né? Tem que ter um site planning para o local novo da máquina. Principalmente porque tem não só interferência eletromagnética do ambiente, como também vibração. Então tem que ser feito no estudo do local, é uma coisa séria, não é plug and play, compra de ressonância. Então, se você é administrador, vereador, prefeito, enfim, não é assim, tem técnica nisso aí e você pode se dar muito mal fazendo esse tipo de gambiarra que o mercado aí às vezes oferece para vocês que são tomadores de decisão, ok? Então é isso aí, P32. Aí veio o Jura Silva, ele fala assim, num vídeo que a gente fez, reparo de equipamentos médicos e engenharia clínica. Boa noite, onde consigo fazer curso de manutenção de máquinas de tomografia? Cara, hoje aqui no Brasil, o Brasil é um país muito atrasado, muito pobre. A gente é muito pobre, tá? Você só percebe isso quando você vai para país rico. Quando você vai para país rico, aí você vê a pobreza que nós estamos. Nós estamos uma pobreza que só vendo, né? Então, assim, não tem curso, hoje quem dê curso de manutenção de tomógrafo, ninguém quer ensinar manutenção de tomógrafo. Então, o que existe hoje é o seguinte, a grande maioria das empresas que não são fabricantes diretos, elas são compostas por ex-funcionários de fabricante. Então, o funcionário sai da empresa e monta a empresa dele e começa a oferecer serviço mais barato que o fabricante.
E o fabricante, por sua vez, ele tem um problema, né? Que as máquinas vão ficando velhas, e ele está vendendo máquinas novas, o parque fica muito grande, ele não consegue dar conta disso. Então ele não implica muito com esse mercado a gente chama de ISO, né? Em inglês, Independent Service Organizations. Então essas empresas, essas ISO, elas existem com uma conivência do próprio fabricante. Então aquelas máquinas velhas que o fabricante não tem interesse em ficar mantendo mais, né? Acaba indo para essas empresas. Então uma das formas de aprender é com essas empresas, trabalhando nessas empresas. Eu tenho vários colegas que são muito bons de tomógrafos, né? Alguns aprenderam com o próprio fabricante, alguns estão aprendendo ainda nos fabricantes, outros já vieram do raio-x, do arco cirúrgico, já conhecem produção de imagens usando radiação ionizante e vão evoluindo, né? Conhecem muito manutenção de tomógrafo. Então, assim, ainda a gente não tem. Você só vai conseguir curso fora dos Estados Unidos. Se você pesquisar em inglês, né, treinamento e manutenção de tomógrafos, né, você vai encontrar, inclusive, para modelos diferentes, modelos específicos, mas fora do país, principalmente nos Estados Unidos. Ok? Jura? É isso aí. Então, vamos aqui adiante. Aí vem a questão da endotoxina, né? A endotoxina, gente, é um pedaço, tem na descrição uma definição mais completa, mas vou fazer uma forma resumida aqui, é um pedaço de uma bactéria. E a nossa norma da ABNT, ela diz o seguinte, que eu posso ter no máximo, tem que ser, a quantidade de endotoxina, unidades, endotoxin units, aqui está em EU, mas pode ser o E, unidades de endotoxina por ml, tem que ser menor que 0,25 unidades, ou seja, 1/4 de unidade. E esse colega meu me ligou e falou: Lúcio, tomei um toco aqui na análise da água, de osmose reversa, o laboratório diz que deu o valor de tolerância, um valor acima do limite de tolerância, eu devo parar a máquina? Aí a gente começou a discutir, conversar, pegamos o laudo e entendemos, né, olhando para a norma, é o seguinte, porque o laboratório que deu toco, tentou dar um toco no colega, né, ele analisou quem foi amostrado, a água de osmose reversa. Então ele produziu osmose reversa, produziu a água por osmose reversa, amostrou aquela água, fez análise daquela água e chegou à conclusão que estava acima de 0,25 e colocou no relatório. Está acima, nasceu uma não conformidade. Mas o detalhe, gente, é que esse valor de 0,25 ele é medido no vapor condensado, ou seja, eu produzo a água por osmose reversa, mando para o gerador de vapor, produzo esse vapor, aí eu tenho que fazer uma amostra desse vapor, condensar esse vapor, e esse vapor que condensa e vira água, aí sim, esse cara eu analiso. E aí, por esforço do meu colega, ele descobriu uma norma da ANI que oferece um limite de tolerância para a água que é usada para produzir vapor. Esse sim, muito maior do que o valor que deu. Então, resumindo, não desliga a autoclave, porque numa situação dessa, veja só, isso que eu falo, a gente não pode sair acreditando, a gente tem que estudar, aprender, ficar bom, entender o que o pessoal está falando, para orientar o tomador de decisão. Porque se vem de um laboratório e fala, olha, está contaminado, tem que desligar o autoclave. Você desliga o autoclave, cara, não é que para, em geral o hospital tem 2 máquinas, né? Mas quando é água, a mesma água alimenta as 2 máquinas. Então, assim, é um transtorno enorme, porque todo o reprocessamento de material tem que ser feito fora do hospital. Isso dá um impacto na logística tremendo, diminui a frequência das cirurgias, porque não é a mesma coisa você processar dentro de casa e processar fora, e uma análise errada, uma análise certa, feita sobre o material errado, querendo dar um toco na autoclave do colega lá. Então, muita atenção e muito cuidado nesse relacionamento que a gente faz com fabricantes, com fornecedores. A gente costuma a tendência em acreditar que esses caras sabem tudo, mas você tem que se convencer, tá? Então, essa questão de endotoxina na água de osmose reversa, na água que é utilizada para gerar o vapor, é outro limite de tolerância. E curiosamente não temos a nossa norma, né? Então você veja, é uma deficiência da nossa norma. Por isso que a gente precisa de participar em norma. E eu convido vocês aqui, reforço o convite para participar da revisão da NBR 12188.
nós temos ali uns 4 ou 5 colegas no máximo que são de hospital. Os restantes que participam ou são fabricantes ou são prestadores de serviço do hospital. Então são interesses diferentes, né? E na hora de votação muitas vezes a gente acaba perdendo. Na última reunião a gente definiu lá, foi uma coisa muito interessante que aconteceu. Um dia eu preciso de fazer um vídeo, mas preciso de convidar esse colega para a gente contar isso para vocês. Felizmente a nossa norma vai definir que a pressão da rede no mínimo vai ser 3,5 atmosferas, ou 3,5 bar, né? De 3,5 até um valor que não me interessa lá. Para mim me interessa 3,5, a pressão da rede tem que ser 3,5. Se a rede do teu hospital não está 3,5, corre atrás porque você tem problema. Beleza? E a última coisa, falando depois da endotoxina, vamos falar do Bernoulli, rapidinho aqui, para a gente encerrar esse último vídeo do ano. Espero que fique bacana aí, que vocês gostem desse entendimento, né? Então o que a gente falou nesse vídeo aqui, ó, que eu vou deixar aqui, quem não assistiu, assiste lá, entende ele direitinho para você poder avançar mais. A gente falou assim, que a pressão estática mais a pressão dinâmica, tem a velocidade aqui, ó, lembrando que a velocidade aqui é uma grandeza vetorial, né? Mais a pressão de posição é sempre uma constante, independentemente do ponto onde você está na tubulação. Você tem uma tubulação que sobe, desce, enfim. Em todo ponto da tubulação, a soma da pressão estática mais a pressão dinâmica mais a pressão de posição sempre vai ser um valor constante. Foi isso que a gente deduziu naquele vídeo que eu mostrei para vocês aqui agora. Mas como que a gente vê isso, né? Uma das formas da gente ver isso é, por exemplo, analisando aqui uma asa de avião, né? Por que o avião voa, finalmente? Então aqui em azul eu tenho o corte, um perfil da asa de avião, e para a gente estudar escoamento de fluido, a gente costuma definir um volume de controle, né? Eu defini aqui um volume em vermelho aqui, e em verde, né? O avião está se deslocando, o ar, consequentemente, existe uma velocidade relativa entre a asa do avião e do ar. Ora, quem viu na dedução vai entender que a quantidade de ar que entra no volume de controle tem que ser igual à quantidade que sai. Agora, se essa partícula de ar, ela tem que percorrer, vamos dizer, essa asa aqui, nessa parte de baixo, ela tem essa distância, daqui até aqui. Na parte de cima, a distância é maior. Então, se a quantidade que entra é igual à quantidade que sai, o ar na parte de cima, ele tem que ter uma velocidade maior. Ora, se a velocidade em cima, ela aumenta, a pressão, o avião está os dois pontos aqui estão na mesma altura, eu posso até eliminar a pressão de posição, tá certo? Então eu fico só com a pressão estática e a pressão dinâmica. Eu analiso aqui em cima e embaixo da asa. Como a velocidade em cima ela é maior e ela cresce com um quadrado, né? A potência a segunda potência da velocidade, há um aumento da pressão dinâmica. Se a pressão dinâmica aumenta, obrigatoriamente a pressão estática ela tem que diminuir. Então, ou seja, a pressão causada por essa fluxo que passa por baixo da asa é maior que a de cima, então aparece aqui uma força de sustentação da asa. É isso, não tem muito mais o que fazer. Um outro exemplo prático aqui é o da porta fechada com a força do vento. Isso acontece muitas vezes, dá até raiva, né? Porque às vezes você está num apartamento, eu moro no quinto andar, às vezes você abre a janela dos dois lados, forma uma corrente de vento ali. E o vento força o fluxo, né, de ar atuando na área da porta, ele faz uma pressão, aí a porta começa a fechar devagarinho e você vai andando lentamente na mesma velocidade da porta. Só o que acontece? Aí entra a equação da continuidade. Conforme a porta vai fechando, a área de passagem de ar entre a porta e o batente vai diminuindo. Se a área diminui, aí é por equação da continuidade, que está no vídeo. Se a área diminui, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta entre a porta e o batente, a pressão estática diminui. Então, conforme ela vai fechando, ela vai aumentando a velocidade de fechamento. Então, você vai num passo mais lento,
Na hora que ela começa a fechar, você começa a andar mais rápido e muitas vezes, né, não sabendo disso, você se surpreende, porque você vai chegar na porta e ela, bum, fecha de uma vez. Por quê? Exatamente por isso. Diminui a área, a velocidade aumentando, aumenta ali a pressão dinâmica entre a folha da porta e o batente, consequentemente a pressão diminui. Então, como se ela puxasse a porta com mais velocidade. Então, você observa esse fenômeno que é assim, né? Você pode até ensaiar isso. Talvez eu faça um vídeo para mostrar isso lá, encontrando uma condição ideal na minha casa lá, de ventania, eu consigo demonstrar isso para vocês. Um outro exemplo que tem é esse aqui, ó, o Venturi, que a gente já fez vídeo sobre o Venturi. Eu vou deixar o link aqui para vocês reverem o vídeo de Venturi, que assim, a gente usa aspirar a secreção com Venturi, por oxigênio ou com ar, mas não é recomendado se você não tomar uns cuidados ali, é uma questão de controle de infecção. Então aqui o que acontece, né? Deixa eu vir para cá. Aqui, bom, o que acontece? Eu tenho uma velocidade, um fluxo, né? Tem uma velocidade 1 e uma área 1. Como a gente sabe que vazão é a área vezes velocidade. Então quando eu diminuo a área, olha, para passar a mesma quantidade, deixa eu fazer aqui, vai. Eu tenho um volume, vou chamar aqui um volume V, né? Para esse volume aqui, V1, todo esse volume, passar nessa área menor aqui, se diminuir a área, tem que aumentar a velocidade. Então, a velocidade aumentando aqui, a pressão estática diminui. Então, se pegar uma caneca aqui e colocar um fluido aqui, você vai aspirar. Isso usa em pistola de pintura, em alguns tipos de desodorante usa esse princípio, né? Tem aqueles borrifador de planta também usa esse princípio. Então é importante a gente conhecer esse detalhe. Agora eu vou deixar um problema para você aqui, ó. Tá vendo? Você imagina a bola de ping-pong, né? O que acontece com essa bolinha se eu bater a raquete de cima para baixo ou se eu bater a raquete de baixo para cima? O que vai acontecer com a bolinha? É o mesmo raciocínio. Você tem que imaginar a bolinha andando, né? Uma velocidade e ela girando também, que é outra velocidade angular. Então, combinando essas duas, o que acontece com a bolinha? É aquele gol de falta, né? Que os jogadores profissionais aqui do Brasil, do mundo, conseguem fazer a bola fazer uma curva exatamente. É lógico que eles não entendem essa equação, porque são jogadores de futebol. A maioria, não conheço jogadores de futebol que são engenheiros, mas eles fazem isso na prática e funciona. Então, isso advém desse raciocínio, dessa equação de Bernoulli aplicada a esse escoamento de fluidos, né? Então, fica esses dois exercícios, comenta aí e me diz o que você acha. Bom, pessoal, era isso que eu queria dizer. O último vídeo de 2023, 2024 está aí, cheio de promessas, tô cheio de ideias, cheio de vontade de fazer as coisas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço demais mesmo esse apoio que vocês dão para o canal, tá certo? Porque o canal só cresce se vocês curtem, se vocês gostam, se vocês comentam, tá? Então é isso aí. E no mais, aquele super obrigado pelo seu tempo. Valeu!